pessoal, tudo bem? Vamos dar início daqui a pouco a mais uma live literária, hoje com Valentina Alves, uma escritora super competente, que faz, além de escrever muito bem, muitas outras coisas super importantes dentro da Leia Livre Nacional. Valentina Alves já está aqui com a gente. Oi, Valentina. Oi, JH. Boa noite. Oiê. Olha, gente, bastante gente, que legal. Bom, agora daqui a pouquinho eu vou chamar. Oi, Valentina, vou te chamar. Só um minutinho que já te chamo. Vamos ver se a gente vai dar a sorte do mundo. Tomara que dê certo. Deu certo! Oi! Tudo bem? Oi, joia, e você? Aqui. Aí, agora sim, bem! Oi, gente, Nossa, tudo bem? Linda! Tá linda! Ah, obrigada, igualmente. E aí, dona Valentina Alves, como você está? Bem! Eu acho que essa é a primeira vez que eu tô do outro lado, né? Assim, a gente participou do Quinaltas, mas sozinha acho que é a primeira vez. Sério? É. Tô acostumada a estar mais do outro lado, né? Mas eu acho assim, que como você já está muito acostumada a estar do outro lado, não é nenhuma novidade estar do lado de cá agora, né? Ah, não, é da novidade, é novidade, sim. É, Ah, é diferente. Boa noite, minha cunhada, Josefã, todo mundo que tá entrando aí. mas dá friozinho na barriga, dá aquele... Então, eu não tenho muito isso de ansiedade. Até é uma coisa que eu e a Elis, a gente conversa muito, né? Porque ela fica muito ansiosa. E eu sou mais tranquila, nisso daí eu sou mais tranquila. Não dá assim frio na barriga, mas a gente fica preocupado, né? Com medo que aconteça alguma coisa, sei lá, né? E, né? Quem estava ansiosa era eu. Falei, gente, eu vou conversar com a Valentina. Nossa Senhora, como assim a Valentina? A gente já conversou um monte já. Como assim? Mas é diferente. Não vem com essa. Mas é um prazer enorme estar aqui, Li. Vamos começar essa conversa, então, de uma forma muito legalzinha, vamos dizer assim. Valentina por Valentina. Desculpa, não entendi, Li. A Valentina por Valentina. Valentina Fala por como você Valentina. se vê, como você se descreve, como é você por você mesmo. Ah, eu acho que não tenho muito o que te falar sobre isso. Eu acho que eu sou uma pessoa amigável, de fácil acesso. Com certeza, eu gosto sempre de estar ajudando as pessoas. Normalmente, o que eu aprendo, o que eu sei, eu gosto de passar para frente. Não sou o tipo de pessoa que fica segurando as coisas, sabe? Ou achando que para mim tem que ser melhor, nada disso. Então, acho que eu sou uma pessoa fácil, de fácil acesso, né? Fácil acesso. E como que a literatura entrou na vida da Valentina? Como que a literatura começou para você de verdade? Quando foi seu primeiro livro? Quando você teve o primeiro contato? Eu não tenho memória de quando foi o meu primeiro livro. A literatura sempre foi muito presente na minha vida. Você está dando bastante eco, não tá? Ligação? Está dando um pouquinho de eco. Não estou entendendo por quê. Acho que não vai melhorar se eu baixar o volume, né? Pode ser. Deixa eu tentar baixar um pouquinho. Melhorou? Melhorou. Mas você Você me ouve normal. Tranquilo. Tá certinho. Tá bom. Então, na verdade, o que acontece assim, na minha casa, quando eu era criança, até mais ou menos uns 8 anos, a gente não tinha televisão. Então, o único meio de distração era a literatura mesmo. Então, eu acredito que desde que eu aprendi a ler, eu já comecei a ler.
né? Então, desde os meus 7 anos, mais ou menos, eu já comecei a ler, porque a minha mãe e o meu pai, eles compravam. Não sei se você vai lembrar, mas tinha uma coleção que acho que era do Silvio Santos até, que vinham os LPs Sim, sim, e os livrinhos da Branca de sim. Neve. Você lembra disso? Os Então, meu LPs pai eram tinha. coloridos. Isso, o meu pai tinha essa coleção, então eu ficava ouvindo os LPs e tentando acompanhar a leitura. Eu acho que essa é a primeira lembrança que eu tenho, assim, de devia ser muito pequenininha. Então, assim, eu não lembro qual foi a primeira história que eu li, mas eu sei que foi uma dessas dos Irmãos Greens, esse tipo de coisa. E aí, depois, conforme eu fui crescendo, a literatura sempre foi fazendo muito parte da minha vida. Não tinha jeito, porque eu acostumei desde pequenininha. Então, acontecia que eu ia muito na biblioteca da minha cidade, que é uma cidade bem pequenininha, né? E Onde pegava você morava? livros. Eu morava Onde numa você cidade... morava? Desculpa, ali, tá bem ruim. Onde você morava? Então, você não vai conhecer, mas eu vou tentar explicar. Você Sei, conhece mas Bauru? Bauru você conhece, interior de São sim, Paulo? sim, Eu sim. morava próximo, chama Mineiros do Tietê. Bauru é para lá. Eu moro em Dayatuba, então deve ser mais ou menos aqui nessa Não é beirada. muito perto, mas é pra frente de Jaú, Sim, 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 sim. Eu tá? já localizei, já eu sei onde é. Então, não é tão perto, mas não é Não é longe, né? tão Agora eu moro em longe. Campinas, já é mais distante, é mais perto de você. É, meia horinha. A gente mora pertinho, a gente tem que combinar um dia. É, poder marcar um café, Pois né? é, né? Com né? certeza. E então, aí daí você sempre leu, e aí você viveu, estudou, trabalhou, e como é que você começou a trabalhar no meio literário? Nossa, então, isso foi um rolê. Aí Na tem verdade, uma eu história, nunca. né? Nossa, foi um rolê. Na verdade, eu nunca tive pretensão alguma, nunca. Eu sempre gostei de ler. Aí, durante a pandemia, é bem boba a história, vocês vão se decepcionar. Aí, durante a pandemia, um dia eu. Sabe quando você está meio cansado de ler as coisas? Eu tinha o Kindle, né, o Mi Limite de lá, e eu Sim. consumia muito. E assim, imagina na pandemia. E aí um dia eu falei assim, nossa, eu queria ler uma história, mas sabe quando você tem a história na cabeça? E eu procurava e não achava nada do que eu estava pensando. Eu falei, quer saber? Então eu vou escrever. É isso. Aí comecei a E escrever, aí, eu lembro até hoje, meu marido descendo, falando assim, o que você tá fazendo? Eu com o computador no colo, eu falei, tô escrevendo um livro. Foi isso. Tá com e aí eco, né, gente? tá com eco. E aí saiu qual livro primeiro? Aí o primeiro foi Me Perco em Você. Que é uma história bem bobinha mesmo. Mas, assim, bem gostosinha de ler, sabe? É o livro que eu queria ler. Então, assim, não tem muito o que falar, né? Mas ele foi super bem no Wattpad quando eu escrevi ele. Então, eu falei assim, acho que eu vou publicar ele na Amazon. E aí, hoje, até hoje é o livro que eu mais vendo na Amazon. Esse eu ainda não li, eu preciso ler. Ó. Tá falando que tá com muito Você eco. quer tentar entrar e sair de novo? A gente pode fazer, derrubar a live e entrar de novo. Ai, mas vai perder 10 minutos de live. Mas daí a Será que eu gente começa... achar o som? Será que melhora? Deixa eu ver se é o meu. Ver se é o meu som. Tal. Melhorou? Então, eu acho que era o meu, vamos ver. Acho que melhorou. Não sei, melhorou, pessoal? Fala com a gente, gente. Agora todo mundo parou de falar. Pra mim, melhorou. Eu tava ouvindo o Para eco. mim também Apesar que... melhorou. Tem que ver se é pro povo, né? JH, melhorou? Todo Caiu todo mundo mundo, calou. ficou só nós dois. É o É o da meu. Valentina. Que pena. Não, para a Paty tá melhor. Ó, a Laura também falou que tá melhor. Eles estão falando, melhorou então, gente? Dá para continuar? Mandei
joinha aí. Então tá bom. Melhorou muito, tá ótimo. Então, aí esse foi o primeiro livro, esse que eu ainda não li. E é o que você mais tem. É o seu, Valentina, que tá travando. Então, eu acho que é a minha internet, gente, que hoje minha internet tá bem ruim. Ah, mas vamos na fé? Tá com um pouquinho de porque se eu for mudar a internet agora, vai cair a live também. Não, ambas estão audíveis sem eco, ó. Podemos continuar. Então, vamos embora. Então podemos continuar. Ela botar no joinha. Não, comigo acontece cada uma, quer ver? Vamos ver se vai aparecer. Eu faço coraçãozinho. Ah, não apareceu hoje. Tem dia que eu faço coraçãozinho nas lives, aí ele faz. Não fez. Só porque eu falei. É igual criança, né? Só para poder pirraçar, não acontece nada. Ai, Deus. Então, aí eu quero que você fale para mim sobre esse moço aqui. Esse é o livro que foi mais fácil e difícil de escrever, se é que dá para fazer, né, pleonasmo, né? Mas ele foi o mais fácil, o mais difícil de escrever, com certeza. Por quê? Porque foi assim, eu gosto muito de uma banda que chama Imagine Dragons, acho que você conhece, não sei se você conhece. Então, tá e aí... Então, e aí eu tava viciada numa música deles. E ficava ouvindo ela toda hora. Até eu falo no livro, em uma parte do livro, sobre isso. E aí me interessei em procurar saber mais da música, né? Prestar atenção na tradução. E aí eu percebi que se tratava de uma história sobre um luto, sobre um homem que ele estava tendo dificuldade de passar pelo processo do luto. E eu não sei se eu fiquei muito com isso na cabeça, e quando eu fui dormir, eu sonhei com a história, tipo. Aí eu acordei e escrevi o prólogo da história inteira num caderninho antes de levar meus filhos para a escola. Foi bem assim, em 15 minutos. E depois eu fiquei maturando aquela história na cabeça. E aí juntou a questão da pandemia também, né? E eu falei, nossa, é uma história que eu acho que hoje, no momento que a gente está vivendo, vai mexer muito com as pessoas, porque antigamente, eu acho que luto passa pela vida de todos nós, né? Todos nós passamos pelo luto. É quase impossível uma pessoa passar pela vida e não perder ninguém que ela ame. É normal, é natural, né? Mas eu acho que agora, nessa situação que a gente está vivendo, isso está muito ampliado, né? Porque por causa da pandemia, perderam-se muitas pessoas. Então, eu acho que hoje então, é muito mais difícil você encontrar alguém que não tenha perdido ninguém no meio do caminho, né? E esse livro, ele meio que fala sobre isso. Mas, no meio do processo, eu tenho transtorno de pânico. E eu trato transtorno de pânico, tudo. E a minha psiquiatra falou assim pra mim, olha, por que você que gosta de escrever não começa a escrever um diário? Quando você estiver sentindo que você vai ter suas crises, tentar colocar para fora, para ver se isso te ajuda, não sei o quê. E eu comecei a fazer isso. Aí, então, eu descrevi as minhas crises para ver se... E me ajudava bastante, porque na hora que eu estava tendo a crise, só de sentar na frente do computador e escrever, aquilo me dava uma melhora, né? E depois, quando eu fui ver, eu tinha tanto material, eu falei assim, por que não colocar isso no livro? Porque isso é real. É uma coisa que aconteceu comigo. E pode ser que uma pessoa que nem saiba que ela tem transtorno de pânico leia e se identifique e perceba. Então, eu criei o Dante, como ele já ia passar por um processo muito complicado, que é o luto, eu imaginei que nada mais justo do que ele ter uma doença que viesse disso. Então, eu coloquei o meu transtorno de pânico, coitado, nele. Então, as crises dele são as minhas crises, que aconteceram comigo de verdade. Então, acontece que muita gente, às vezes, lê e fala assim para mim, nossa, eu sinto isso também, comecei a sentir isso. Então, foi o que eu queria e eu fiquei, assim, extremamente feliz de ver que as pessoas se identificavam também com aquilo, né? Porque é uma coisa meio pessoal, mas que eu fiz pensando mesmo em trazer pessoas que elas vissem que isso acontece e principalmente que a gente pode dar a volta por cima.
E esse livro seu, ele fala de dois temas muito fortes, porque o transtorno de pânico e o luto são temas que mexem com as pessoas, no mais íntimo, né, do ser. Mas você falou de uma forma tão responsável, tão delicada, tão bonita, que você se apaixona pelo assunto. E por mais que você, no meu caso, eu tô falando do que eu senti quando eu li, tá? Eu fui a lugares que eu não visitava há muito tempo, em relação ao luto, a perda do meu pai, sabe? Essas moças que transitam na capa maravilhosa, gente. Olha que capa incrível que essa menina fez para esse livro. Essas meninas que transitam aqui, que estão tatuadas nas minhas costas, elas apareceram na despedida do meu pai. Em pleno velório, tinha borboletas voando. Então, assim, muita coisa que você não sabia de forma alguma, elementos que tem nesse livro, me lembram muito que eu passei muita coisa. E eu tenho certeza que faz com que as pessoas que leram lembrem de muitas coisas, né? Voltem a lugares que não iam e que às vezes até ficavam com medo de ir, mas visita esses lugares de uma forma mais tranquila, com serenidade, porque foi isso que você colocou no livro. A serenidade para tratar o assunto de uma forma que não doesse em quem lesse. E eu achei isso absolutamente perfeito. Parabéns. Ai, obrigada. Então, a minha maior preocupação mesmo era isso, sabe, Li? Era de... Eu escrevo comédia romântica, né? E assim, quando eu quis trazer esse livro, eu queria que ele tivesse um alívio, porque é isso que você falou, é um assunto muito delicado, são dois assuntos delicados, eu acredito que um anda muito em paralelo com o outro, né? E eu não queria que a pessoa, quando ela lesse, ela se sentisse mal. A ideia era que ela se sentisse bem, acolhida, né? Ah, que bom saber que isso te fez bem. E as borboletas, elas são propositais, elas não estão aí só para deixar a capa bonita, ela tem todo um significado. E realmente, assim, eu ouço muita gente dizendo, sabe? Ai, a borboleta me lembra o luto e tal. Então tem todo um significado. Cada elemento aqui tem um significado, né? Conta pra mim. Não, assim, a borboleta por causa do luto mesmo, né? Que ela passa pelas mesmas fases que a gente passa do luto. Aí tem as pinturas, né? Porque a ideia de Nossas Cores, assim, é uma brincadeira com o personagem principal, porque ele é pintor, só que na verdade ele cai num abismo, que a gente brinca que é num mundo negro, né? A vida dele perde a cor quando ele perde o amor. E ele tá desesperado em todos os momentos para reencontrar essa beleza, porque na verdade ele tem total consciência de que ele tá no fundo do poço e ele começa a perceber ao redor dele que ele tá mal, não afeta só ele, porque eu acho que isso também é um ponto muito grande na depressão, né? E às vezes a gente tá tão mal que a gente não percebe que a gente tá afetando as pessoas que nos amam, que estão à nossa volta, né? Então, e não é o caso do Dante, ele começa a perceber, ele começa a ter essa noção. Então ele começa a pedir por socorro nos detalhes da vida, né? E aí, quando ele encontra a mocinha do livro, ela consegue identificar nele esse pedido de socorro. O que eu mais gosto no livro, pra ser sincera, é que ele não é uma história em que os dois personagens se apaixonam e ficam loucamente apaixonados um pelo outro. Não, ele é uma história de encontro, onde uma pessoa que passou por uma situação consegue se ver em outra e consegue ter aquela chance de ajudar a pessoa, né? Eu acho que isso foi o que eu mais gostei no livro. Tanto que eu fiquei muito tempo tentando entender se eu ia fazer com que eles fossem um casal. Eu tinha essa dúvida até dentro de mim, por uma parte, porque eu falei, será que eu faço que eles virem um casal ou será que só deixa nascer a amizade? Mas aí, com o passar do tempo, eu fui sentindo da história, né? Que a história queria que virasse para esse lado. E eu pensei assim,
assim, a gente não encontra o amor só uma vez na vida. Isso é lenda, não existe isso. Isso daí é porque às vezes a gente se fecha para o mundo, né? E o amor não precisa ser aquela coisa que você vê em todos os livros de romance, que você vê a pessoa, a sua perna balança e de repente você perde o ar. Não, ele nasce do companheirismo, né? Da ajuda, da amizade. Então eu falei assim, quer saber? Então eu vou dar pro Dante uma segunda chance. E aí... E foi uma segunda chance de amor, de compreensão e de resgate. Porque, na verdade, ela resgatou ele da escuridão em que ele estava. É uma história muito bonita, muito bonita. E por isso que as cores são vivas do livro, né? Porque são lindos. Nossa, essa capa desse livro, que ele... eu liguei para minha mãe. Eu liguei para minha mãe quando eu estava lendo. Quando o livro chegou, na hora que o livro chegou, né? Eu estava sozinha em casa, o JH estava trabalhando. Aí eu tinha que falar com a minha mãe, fiz uma ligação de vídeo para ela. Aí ela falou assim: e aí, você tá feliz? O que aconteceu? Eu falei assim: mãe, a senhora não tem noção. Olha que livro lindo que eu acabei de receber. Aí ela olhou e falou: nossa, mas esse livro é de quem? Aí eu contei para ela, tal, né? Que quero. Depois eu contei a história para ela. Aí ela tá assim: agora eu quero ler o livro. Até que emoção. Para mim, respondeu pouco. Ai, que linda! E ela leu o livro? Você emprestou para ela? Não fui ainda. Tá aqui, né? Ainda ela lê, você me conta depois. Depois eu vou falar com ela para te mandar uma mensagem falando o que ela achou do livro. Pode mandar, quero sinceridade. Ai, ela gosta de ler também. Se não fosse por ela, né, eu também não tinha começado, né? Ela que sempre incentivou a gente a tudo mesmo, né? Então, aí ela não é muito de ficar assim, eu não gosto de ler tudo, porque ela é muito religiosa, então ela gosta de ler mais coisas relacionadas ela é católica demais, então ela gosta de ler mais coisas relacionadas a isso. Mas, quando acontece umas coisas bonitas assim, na vida da gente... Mas é um livro que dá para refletir também, né? Dá para refletir, tipo, né? Até que ponto, porque tem até um pouco dessa questão ali no livro, né? Porque assim, às vezes eu tenho uma amiga que ela perdeu uma filhinha novinha, assim, e a gente é muito amigas. E eu lembro que as pessoas falavam muito assim para ela: ai, isso, Deus quis assim, Deus quis assim. Aí um dia até ela falou assim: mas por que Deus quis assim? Eu não consigo entender. Por quê? E eu fiquei muito com isso na cabeça. Às vezes, quando eu estava escrevendo o livro, eu ficava pensando, porque assim, eu acho que a gente fala às vezes coisas para as pessoas quando elas estão sofrendo e a gente não para pensar, é meio automático. A gente quer tirar a dor dela, né? Mas não para pensar que ela tem que passar pelaquela dor. Porque, assim, o processo de você passar pela dor é o que vai te fortalecer. E, às vezes, uma palavra tão bobinha que a gente fala, tipo assim, a dor vai passar e virar saudade. Sabe aquelas frases clichês, sabe? Daqui a pouco passa, você vai esquecer. Isso daí, para quem acaba de perder alguém que ama, é quase um tapa na cara, né? Então, o livro também mostra muito essa questão, né? Das pessoas que estão ao nosso redor, que amam a gente, querer suprir a dor ou querer que a dor passe. Mas, assim, não é assim que funciona. Eu acredito, né? Cada pessoa tem um processo. Exatamente. E cada pessoa que a pessoa pede, ela passa por um processo diferente. Entendeu? Com certeza. Eu tô com 50 e umas burdoadas dessa vida já, né? E, assim, eu já perdi amigos, perdi parentes, perdi meu pai, perdi o meu tio, que era meu segundo pai. Então, enfim, cada dor, ela não é igual àquela que você passou. Cada processo, ele é diferente. Com certeza. Totalmente diferente. Porque você ama as pessoas de forma diferente. Entendeu? Então, a dor é diferente para cada despedida que você faz na vida, independente da pessoa ter ido embora para outro país, ou ter ido embora para um outro lugar, a dor é diferente. Com certeza. Mas ela cabe, porque o amor que você sente, a falta que você sente, ela é real. A perda é um luto também, né? Exatamente. E é o que você falou, a pessoa às vezes vem querer te ajudar, e a gente também, como quem ama alguém, quer ajudar, e às vezes não cabe, né? Às vezes pior.
Às vezes você só dá um abraço diz mais do que você ficar tentando consertar ou falar a coisa certa, né? Exatamente, exatamente. Às vezes a coisa certa não cabe em lugar nenhum. É só o abraço, já resolve tudo, né? Exato. Então, nós já estamos falando de coisas muito tristes já. Vamos falar de coisas mais felizes. Leia Com livro nacional. certeza. Leia livro nacional é meu terceiro filho, se é que é possível. É um lugar muito gostoso de conviver. Eu gosto das pessoas que estão lá dentro, eu gosto das pessoas que estão ao meu lado. Eu acho o projeto, assim, necessário, se essa é a palavra. É um projeto necessário. E o fato de estar lá dentro me proporciona mais do que eu posso fazer pela pessoa. Eu acredito que eu sou quem ganha mais do que faço, né? Eu acho até engraçado, às vezes, quando as pessoas falam, queria te agradecer. Eu falo, gente, mas assim, não tem que agradecer, porque fazer parte de tudo isso, para mim, é muito benéfico, não tem nada que seja ruim ali. E é um projeto, e assim, ele é verdadeiro. Ele não tem mesmo nada por trás, não tem ninguém ali que está tentando passar a perna em ninguém, você se sente acolhido de verdade. É claro que de vez em quando acontece uma ou outra coisa lá, porque é muitas pessoas, né? Muita gente, né? Mas é um negócio. Muita gente falando ao mesmo tempo. Então, mas é um lugar assim que a ideia sempre vai se acolher, sabe? As pessoas que estão lá, elas estão ajudando de verdade, não tem nada por trás, ninguém tá querendo crescer mais do que ninguém. É muito bonito. Eu fiquei apaixonada quando eu soube do projeto. Como que você entrou na Leia Livro Nacional? Como você conheceu a Leia Livro Nacional? Então, Leia Livro Nacional vem de algo que aconteceu no meu passado, né? Que eu entrei numa editora e não deu muito certo. E aí eu conheci o Josefan e a Elisa lá na editora. E aí um dia, vendo uma postagem do Josefan... Hã? Aquele sonho que todo mundo teve que não deu certo. Esse mesmo. Mas coisas... Tudo que acontece na vida da gente, acho que tem um porquê, né? Com certeza. Mas então, aí um dia eu vi, acho que E aí eu comecei a seguir, obviamente, todos os autores que estavam na casa ali junto, né? A gente começou a fazer uma amizade. Então, assim, por isso que eu falo, tudo de ruim tem seu lado bom, acreditem, é verdade isso. É só você tentar enxergar o lado bom, né? E aí eu comecei a seguir o pessoal de lá, ter amizade, a gente conversava. E aí eu vi uma postagem, eu não lembro agora se foi do Josefan ou se foi do Wellington, que era que é um outro amigo que a gente tinha lá, falando que estava abrindo um grupo e que era um grupo de divulgação gratuito. Eu falei assim, vou ver o que é, né? E entrei, porque eu já... É bem assim. Na minha vida tudo acontece meio assim, sabe? Aí entrei, tava lá a galera que eu já conhecia, a gente ficou lá conversando. Aí a hora que eu vi o negócio tava crescendo, começou a entrar um monte de gente que eu não conhecia. Aí um dia a Liliana, sabe, a Liliana Melanie Roberts, que é minha amiga, já era minha amiga, independente, né? A gente já tem uma amizade aí de acho que 4 anos para mais. Ela falou assim, não, por que você não entra? Me convidaram para começar a ajudar lá no Leia Livre, por que você não entra também? Eu falei assim, mas ela não vem. De repente eu acordei e tava meu nome num grupo. Aí eu falei assim, aí todo mundo, não, vamos começar a fazer as coisas, não sei o quê. Eu falei assim, quer saber? Vamos, eu gostei do projeto. E foi assim, não tem mistério. E aí eu fui ficando, na hora que eu vi, já tava lá fazia tempo. Agora você faz parte vamos dizer assim, da parte que coordena a Leia Livre Nacional. Na verdade, a gente começou a perceber que o negócio estava crescendo. E aí, quem foi ficando... Porque, assim, no começo tinha bastante gente ali que tava. Tem gente que apoia ainda.
Só que aquilo assim, às vezes você, como é um projeto gratuito, que é importante dizer isso, ninguém ganha para trabalhar lá. Acontece que todo mundo trabalha. E aquilo é algo que você tem que dedicar um tempo que às vezes você não tem como. E o que foi acontecendo foi isso, meio que naturalmente as coisas foram se encaixando. Entendeu? Não foi uma seleção, não foi nada disso. E como, querendo ou não, eu estava dedicando, eu tinha um pouco mais de tempo para me dedicar, acabou que eu fui pegando algumas partes, e aí a hora que a gente viu, ficou nós quatro, né, lá mais ou menos na frente do projeto, e a gente começou a se dividir, porque a gente entendeu que ficar jogando tarefa para outras pessoas talvez não desse muito certo, porque você tem que ter uma certa organização. Porque, assim, o projeto é gratuito. Só que a gente está mexendo com uma coisa muito séria, porque você está mexendo com o sonho das pessoas, não é qualquer coisa. É uma coisa importante, é muito sério. Então, assim, você não pode simplesmente fazer o negócio nas coxas. Não que fosse feito, não era feito. Só que a gente começou a entender que a gente precisava dedicar um tempo a mais ali dentro. E fazer coisas e entender que aquilo é uma empresa, mesmo que ela não gere lucros para nós, ela não tenha esse tipo de coisa, ela é uma empresa também. E se a gente ficasse levando tudo muito na gracinha, muito, faz se der, quando der eu posso, como que a gente vai ajudar as pessoas? Porque daí a gente não ia conseguir crescer. E se a gente não cresce, que ajuda que a gente entrega, né? Ninguém vai crescer. Entendeu? Então a gente começou a deixar aquilo mais sério. E aí a gente tem parceiros, que nem tem o Lucas Nogueira, que ele é assessor literário, então ele ajuda com todo o calendário do Leia Livre, é ele que organiza, aí ele passa pra gente. Aí tem aquele grupo do WhatsApp, eu tento distribuir algumas tarefas dentro do grupo para que as pessoas interajam. Outras tarefas acaba fazendo eu e a Elisa. Aí tem a parte também do Instagram, que quem acaba fazendo é o Josefã. Então a gente se dividiu para ir fazendo essas coisas. E a questão financeira, porque assim, a gente tentou acariar fundos também, aí acaba ficando mais com o Jun. Por que? Mas se é gratuito, por que tem que acarrear fundo? Porque a gente quer tentar fazer concurso, a gente quer tentar dar curso, a gente quer tentar fazer aí talvez um patrocinado, coisas que também vão ajudar outros autores, porque a ideia não é só divulgar, mas ensinar também, poder ser um lugar onde o autor consiga ajuda, né, de uma forma mais dentro do bolso deles, porque a verdade é essa. Hoje em dia, qualquer coisa que você vai fazer é um rim, né? E também ter proximidade com o leitor, porque se a gente tiver só o autor lá dentro, para quem que a gente vai divulgar? Né? Tem que ter todas as gamas, né? Tem que ter todos os degraus, desde quem faz o pensamento do livro até chegar a quem lê o livro. Exato, porque senão a gente tem que entender aonde a gente quer chegar. E a gente entendeu que a gente quer ajudar um público, mas levar para outro público. Então, o projeto, ele tem... Isso, assim, é bem difícil. Porque a gente tem que correr atrás de dois públicos diferentes, né? Se não fosse o Lucas, eu acho que a gente não teria nem conseguido crescer tanto, para ser sincera. Imagina, com o Lucas, com mais um monte de gente, a tendência de vocês é do horizonte para frente, ó. Isso é o limite. Tomara não, já está sendo. Quantos livros a Leia Livro Nacional já tem no catálogo? Do Leia Livro tem... Peraí que eu tenho que contar. Eu acho que são 5, 6 com a... O John acho que tá aí, ele vai me falar, certo? Mas eu acho que são 6 com o da coletânea. Por falar em coletânea, semana que vem começam as minhas resenhas da coletânea de novo. Eu dei uma parada porque eu tô com bastante serviço, graças a Deus. Mas aí eu vou começar. E eu tô com serviço e outros projetos no meio da história aí. Então tava meio cheio de coisa para fazer.
Mas a partir da semana que vem já deu uma respirada. Ai, Começa adoro. de novo, se Deus quiser, fazer as resenhas que estão faltando da coletânea. E aí ela Muito. Ah, a coletânea é um xodó, né? ai, tão legal, né? E aí eu coloquei todas no YouTube, zipadas, como coletânea Lei Nacional. Aí você entra lá na pastinha, vão estar todas as resenhas disponíveis num lugar só. Aí em breve, se Deus quiser, já vai estar o livro também aí na estante. Nossa, não vejo a hora de chegar, porque eu coloquei bem ali, assim, bem na cara. Ai, Assim. tá tão lindo. Eu sou suspeita, porque eu li tudo também, né? Eu li antes, né? Aí quando eu mandei a minha historinha, minha humilde historinha, né? Eu falei, isso não vai passar, gente. Imagina. Passar esse negócio, nunca que esse trem vai passar ali. Eu achei, sinceramente, eu achei assim, a sua história, ela é extremamente gostosa de ler. Até pelo tamanho dela, ela não tem. Eu até me surpreendi quando você falou que nunca tinha escrito, né? Eu achei a história, ela tem. Como que eu vou explicar? Ela tem uma pitada de folclore, que é aquela lembrança que a gente tem muito da nossa infância. E assim, cara, você lê ela muito rápido. Eu li ela em minutos. Eu não lembro se eu peguei com você, se foi a Elisa que me mandou. Eu não lembro muito bem como foi, mas eu lembro que eu li em minutos. E quando eu li, acho que foi a Elisa, né? Porque eu não sabia que ela era sua. Então foi ela mesmo. Não, porque assim, o que acontecia? A gente tem um e-mail, as histórias iam pro e-mail e a gente ia coletando e lendo, a gente se dividiu. E aí, porque a gente tinha um tempo, né, para fazer a publicação. Então eu fiz a primeira revisão e aí a gente mandou para os revisores fazerem a revisão final. Tanto que a sua, acho que eu não precisei mexer quase nada. Foi assim, coisa de. Eu não lembro nem se eu mexi, eu acho que eu nem mexi, para falar a verdade. Foi bem assim, E eu lembro que falaram assim pra mim, não, você tem que ler essa história que ela é muito gostosa. E eu acho que eles já tinham lido, eu acho que todo mundo ali já tinha lido, só faltava eu. E eles, não, você tem que ler, é muito gostosa. E eu lembro que eu falei assim, nossa, gente, mas assim, parece até que eu tô ouvindo alguém me contar essa história, porque é uma história assim que tem tudo a ver com coisas que eu ouvi a minha vida inteira. E assim, e acho que daí depois eu fui até te perguntar, não fui? Se era história folclórica, porque eu falei, cara, é muito. É que assim, não dá pra ficar falando sem falar spoiler, né? É uma lenda rural, na verdade, né? Então, eu ouvia dos meus filhos, e enfim, aí eu falei assim, não, cara, eu tenho que contar isso, né? Aí eu misturei um pouquinho de uma história verdadeira com um pouquinho do que eu pincelei para não parecer a história verdadeira ser muito reconhecida pelo povo que conhece a história verdadeira. A família vai boicotar o livro. E coloquei a lenda urbana que essa pessoa da história verdadeira me contava quando eu era pequena, entendeu? E é por isso que eu acho que ela ficou assim. Mas você soube fazer de um jeito, Li, que ficou do tamanho aí um encaixe perfeito, começo, meio e fim. E é dificílimo fazer isso num conto. As pessoas elas têm a falsa ideia de achar que começar por um conto é mais fácil. Não é mais fácil. Porque dentro do livro você pode dar uma enrolada. E às vezes acontece muito isso, porque o autor. Só que quando você tem um conto, não. Se chega no meio e você se perde, você perdeu o seu conto inteiro. Então, assim, você conseguiu colocar começo, meio e fim, tudo com bastante coerência. E eu tô falando isso até como um olhar mais, assim, crítico, não é puxando o saco nem nada. E ficou do tamanho exato. A história coube perfeito ali. E, assim, de verdade, foi um dos contos que eu achei mais gostoso de ler. O seu, aí tem o do Djalma também, que é um autor que já tem uma experiência bem grande também. Ele tem essa clareza na hora de escrever. Tem vários. É que, assim, gente, de verdade, eu não lembro tudo que eu li lá. Mas, assim, eu lembro de alguns do Átila. Você vê, são todos contos mais ou menos do mesmo tamanho. Eu gosto muito quando. Eu gosto muito quando o conto ele é pequeno, mas ele entrega tudo, sabe? Você conseguiu fazer isso. Por isso que eu falei para você que você tem que começar a escrever. Então,
Se eu te contar uma coisa, você não vai acreditar. Eu sentei, em 10 minutos, escrevi o conto. Tá vendo? 10 minutos eu escrevi o conto. Aí fui lá para a sala, assim, toma, amor, dá uma olhada. Aí ele falou assim, uai, mas já? Ué. Porque eu lembro da história. E na hora que, antes de eu sentar para escrever, o que eu fiz? Eu fui encaixando as coisas que eu lembrava de quem me contou com a história de quem me contou. E aí eu fiz uma mescla disso tudo, mudei o nome de todo mundo, permaneci com os lugares. Os lugares são a descrição do lugar, tudo é exatamente de onde eu sei que a lenda se passou, né? E fiz isso. Aí eu sentei e falei, não, tá pronto aqui, agora vamos passar pro papel. Aí fui né? Fui escrever rapidinho no computador. Aí cheguei lá na sala, já amor, dá uma olhada nisso aqui comigo. Aí ele sentou, olhou, falou assim: a gente pode só dar uma melhorada nessa frase. Tipo assim, ele foi meu beta, né? Ele melhorou um pouco uma frase, porque tá meio estranha. E acho que foi 2 ou 3 frases só que ele deu uma pincelada, tipo, só do jeito que tava, mudou algumas palavras de lugar para dar um sentido melhor. Ele falou, tá pronto. Pode mandar para ele. Mas você tem certeza? Ele tem, tá certo. Mas eu acho isso tão fraquinho. Olha, tem um monte de escritor muito. Vixe, eu nunca escrevi nada, né? Li, manda. Aí tá, vou mandar para Elise, seja que Deus quiser, né? Aí mandei. Mas mandei assim, né? Tremendo. Não, nem vai, cara. Não vai. Gente, leem, vão ler lá o conto que vocês vão ver do que eu tô falando. É um conto delicioso. Isso daí é normal, esse medo. É muito normal. Assim, você pode escrever a vida toda. Eu tenho certeza que toda vez, pode perguntar pro JH, quando ele lança um livro, tenho certeza que ele também fica nervoso. A gente fica, né? Tem insegurança. Mas se você, no seu primeiro conto, já escreveu com tanta coerência, imagina como vai ser daqui para frente. Tem que parar para botar ideias, como diz o outro, ideias no, né, na coerência, no lugar certinho para poder organizar isso para fazer. Tem mais algumas coisas que eu quero fazer, sabe? E tem um livro para sair, né? Mas aí eu fiquei entre a cruz e a caldeirinha, porque eu dei algumas coisas para pessoas aleatórias lerem, assim, do nada. Então teve gente que chorou, que ficou feliz, e teve gente que olhou e falou assim, mas isso é muito infantil. Tem gente que me comparou a escritor bacana, fiquei toda feliz. Mas teve uma crítica que não foi muito legal. Aí eu fiquei meio, ai meu Deus, será? Mas posso te falar uma coisa ali? Quando a gente recebe só críticas boas, a gente fica feliz, mas a gente sempre fica inseguro, porque você fala, será que as pessoas estão falando porque gostaram da minha escrita ou porque gostam de mim? Entendeu? Então, assim, quando você recebe uma crítica ruim, normalmente a gente tende a se apegar àquilo e acreditar, porque fala, a pessoa foi corajosa e falou mal, então ela tá certa. Só que o que você tem que fazer é o seguinte, um conselho, né? Você vai ficar chateada, não tem jeito. Todas as vezes que você tomar uma, você vai ficar chateada. Mas o importante é daqui a pouco você conseguir filtrar o que você pode aproveitar daquilo. Então, assim, ela disse que tá muito infantil. Então tá bom, eu vou reler o meu texto com uma cabeça um pouco mais amadurecida. E aí eu vou tentar refazer. Ou se não, eu vou pegar e vou levar para uma outra pessoa que talvez escreva um livro mais infanto-juvenil, vamos por assim, e ver o que ela acha. Se ela acha que é para o público dela. Porque pode ser também que você tenha uma escrita mais infanto-juvenil. Isso não é uma crítica. Ela só reconheceu, entendeu? Você que não soube mesclar, talvez. Então, assim, às vezes a gente tem que tentar entender o que a crítica ruim pode trazer de benefício para nós. Entendeu? Porque vai acontecer. Então, mas esse mesmo, a pessoa que leu e falou que era infantil, leu mesmo que a pessoa que não me conhecia tinha me conhecido no dia, numa festa, inclusive foi na festa da Sol, do filho da Sol, Oliveira. A cunhada dela
Ela falou, a gente falando que escrevia e tal, aí a Sol falou, ela escreve também. Eu falei assim, escrevo. Ela falou assim, mas escreve o que? Eu falei, escrevi poesia. Aí eu falei, tem uma aqui, você quer ler? Aí essa que teve a crítica de falar que ela era infantil, foi a que fez a menina chorar. Vai entender. Então, mas é por causa disso. Às vezes a gente não agrada todo mundo, né? Deve ser. Depois eu vou mandar pra você ler. Pode me mandar, mas assim, não fica, não se deixa bater. Não se Então, deixa mas bater. Olha, a gente vê cada coisa nesse meio e assim, infelizmente, sabe? Porque quando você põe a cara assim, expõe a sua cara, você tem que estar preparado para tudo. E tudo é muito. Tudo vem muito. Não é, as coisas não acontecem. Tem gente que te ama muito e tem gente que vai te odiar muito e você não sabe nem o que você fez para ser amado, nem o que você fez para ser odiado. Então, assim, tudo a gente tem que relevar, tá? então, até nesse meu trabalho de book Instagram, eu entendo isso que você está falando. Tem gente que me odeia simplesmente por eu estar trabalhando nisso. E tem gente que gosta de mim. E vai ter gente que vai falar que você não faz resenha bem, vai ter gente que vai falar que o seu canal é comprado, porque isso tudo acontece. Já passei ano passado por isso, quase desisti, fui parar no hospital. Então, e assim, aí mais com o tempo a gente vai vendo que não vale a pena, né? Exatamente nessa hora. Mas não desiste, não desiste por causa de uma pessoa que te falou algo. Muito pelo contrário, agora é que você tem que melhorar mesmo. Vai lá, relê, se tiver que reescrever, reescreve, mostra para mais pessoas, não se conforma só com uma pessoa. E se vir outras críticas, repense nas críticas e torne elas uma melhoria para você. Vou fazer. Vamos falar então sobre novos projetos. Seus novos projetos da Realismo Nacional. O que está vindo por aí para a gente? O que você puder contar, que você puder dar uma pincelada do que você não puder contar. Não, vai ter coisas que estão acontecendo no Leia Livro, com certeza. Agora, sexta-feira, a gente vai retomar as lives com uma convidada super importante para nós, que é a Liliana, né, a Melanie. Ela é importante porque ela está com a gente desde o começo ali. Ela é uma pessoa que ela ajuda todo mundo sem olhar a quem. É uma amada e assim, como pessoa, como autora, ela só tem a agregar. Eu tenho certeza que o papo vai ser super legal. E ela não é fácil de conseguir, tá, gente? Ela não é aquele tipo de pessoa que você chama e ela fala, vamos, não sei o quê. Então, assim, eu tive que dar uma polida nela para conseguir trazer ela, né? Mas eu tenho certeza que o papo vai ser super legal, vai ser imperdível, assim. Ela é carismática. E aí a gente pretende voltar com as lives. A partir de agora não vai ser só eu e a Elisa que vamos fazer as lives. Os meninos também vão. Então a gente está tentando estudar uma maneira de talvez a gente até conseguir pôr mais lives, porque era muito pesado fazer só eu e a Elisa às vezes, porque a gente tinha nossos compromissos também, né? Como autor, como dono de casa, como tudo, né? Então os meninos agora eles vão dar esse fôlego pra gente também. Então vai estar entrando o Josefan e o Lucas. Eu acho que vocês vão gostar também, eles também são super dados e tal. E a gente está tentando chegar em outros lugares também, né? Então a gente está estudando como chegar no YouTube, como fazer podcast. São coisas que a gente vai introduzindo ao longo do ano, não é assim tudo de uma vez, então a gente está estudando para fazer a coisa direito, não chegar chegando. Mas a ideia é essa. E, então, por enquanto é isso. O resto, não é que assim eu não queira falar, mas é que como são coisas que a gente está estudando, é ruim vir aqui falar porque fica parecendo que é uma promessa. Então, e aí não depende só da gente, sabe? Depende de muitos fatores aí. Então, assim, se tudo der certo, a gente quer organizar a casa de uma maneira que ela seja mais do que um veículo de comunicação. Mas a gente está tentando, a gente está fazendo as coisas devagar para que elas sejam bem feitas. É isso. Então a gente vai ter
No canal do YouTube serão só as lives. Por enquanto, vai ter as resenhas da Elisa, acredito. Ela vai voltar a fazer as resenhas dela. E a gente está estudando se a gente migra as lives devagar para o YouTube. Não de uma vez, mas ir devagar. Ou se a gente vai fazer alguma outra proposta, algum bracinho novo do Leia Livre. A gente ainda está em dúvida do que a gente vai fazer. Porque a live também, ela ajuda um pouco o autor a crescer o perfil dele. Porque o que acontece? Quando você faz uma live entre dois perfis, como o Leia Livre, que já é um perfil um pouquinho maior, e o meu, ou do Josefan, acaba que você traz para aquele outro autor gente nova, né? Porque outras pessoas vão assistir. Então, também ajuda um pouco o perfil do autor a dar uma crescida. É uma das regras até do crescimento, né? Do Instagram. Então, é difícil você migrar direto para o YouTube e tirar isso do autor que está começando agora, porque muito só tem o Instagram como meio de divulgação, né? Tô rindo dos meninos aqui. E aí a gente está tentando fazer aos poucos para a gente ver como que a gente vai fazer também. Né? Entendi. E agora responde o JH. Então, qual é o projeto da Valentina? Então, eu tô com 2 livros que eu tô escrevendo. Na verdade, um eu já tô terminando, já era para eu ter terminado, mas eu fiquei presa numa partezinha da história e ela, tipo, tá me dando uma dor de cabeça. Meu Deus! Deu bloqueio literário? Então aqui. Às vezes a gente quer pôr algumas coisas no meio e às vezes parece que não cabe. Aí eu tô meio que pensando o que eu vou fazer, se eu encaixo, se eu deixo correr do jeito que tá. Então eu falei assim, deixa eu dar um tempo para mim pensar. Porque às vezes quando você faz tudo muito também, né, de uma vez, depois você fica pensando, puta, eu podia ter feito diferente ali. Então eu parei. Falei, não, só falta o final, assim, não vou fazer errado bem agora, deixa. Mas é uma história bem divertida mesmo. E ela é um pouco real, porque é mais ou menos que uma história da minha família. Então não foi é uma história, assim, a gente sempre na nossa família tem uma história divertida, né? Mas na minha tem uma história que, ai meu Deus do céu, eu não sei se meus tios vão assistir depois, eles vão me matar. Mas tem uma história de que eu tenho 2 tios que são irmãos e são casados com 2 irmãs, né? Então eles são irmãos e cunhados ao mesmo tempo. E aí eu fui contar essa história para uma mãe de um dos meus filhos e ela falou, nossa, essa história dava um livro. Eu fiquei pensando, cara, dava um livro mesmo. Porque quando eu era pequena, eu lembro que o meu tio mais velho brigava com o meu tio mais novo porque ele tinha medo que o meu tio traísse, que acontecesse alguma coisa que ele falava, porque ele já estava para casar o mais velho, né? Então ele falava assim, nossa, se você aprontar alguma coisa com a minha cunhada, eu te mato. Então tinha muito isso, essas brigas entre os dois. E no final, ainda o mais novo casou primeiro que o mais velho, passou a perna nele. Meu Deus! Aí eu meio que casou porque ele engravidou minha tia. Foi mó que propósito, sabe? Fofoca de família! Eles vão me matar quando eles descobrirem. Mas aí eu fiquei pensando, puxa, dava um enredo legal mesmo para uma comédia. E eu tava precisando escrever algo leve. Eu tava numa fase meio complicado, assim, não triste, né? Mas assim, fazendo muitas coisas pesadas, eu falei, nossa, pelo menos isso vai me tirar risada, vai me fazer rir. E aí a história é de 2 irmãs, né? E uma delas casa ainda adolescente porque fica grávida, e a outra sempre nutriu uma paixão secreta pelo cunhado, pelo co-cunhado, no caso, né? Só que eles não podem ficar juntos porque os irmãos mais velhos meio que proíbem, tem aquele negócio de, nossa, você vai ficar com ele, aí não vai dar certo, como que vão ser os natais, como que vão ser os anos novos, como que vai ser se vocês não se olharem na cara? Então, a brincadeira é um pouco isso. E aí tem um outro, que é a história de... Aí é bem comercial mesmo ali. Eu queria escrever um livro bem comercial, porque os meus livros, eles não são muito comerciais.
Aí eu fiquei pensando nesses livros de CEO, esse tipo de coisa. Aí eu criei um na minha cabeça, que é dono de uma empresa de cosméticos, que juntou uma coisa que eu amo muito, que eu amo fazer skincare, essas coisas. E aí eu fiquei lendo umas matérias falando sobre como que o skincare cresceu no Brasil, blá, blá, blá. E aí me veio uma ideia, eu falei, nossa, imagina, um dono de uma empresa de skincare, como que deve estar ganhando agora, né? E aí comecei a criar essa história. Aí criei a história de um CEO que ele é herdeiro de uma empresa de beleza, e o pai dele morre quando ele tem 18 anos, quando ele faz 18 anos, na verdade, no dia do aniversário dele de 18 anos. E aí a mãe, ao passar do tempo, a mãe casa de novo, só que ela casa com um sócio desse cara. E o menino agarra, tipo, o moço fica com muita raiva, porque ele acha que a mãe foi errada, que a mãe esqueceu o pai, esse tipo de coisa. Então aí vai ter aquele atrito dos dois, assim. E no meio de tudo isso, ele vai fazer uma armação para a mãe dele e conhece uma menina num site desses de relacionamento fake. E aí eles têm todos uns rolos, porque é um relacionamento fake que ele vai ter. Bom, enfim, é isso. É de relacionamento fake, sabe? Mas não tem muito o que contar dessa história, porque eu comecei a escrever ela faz pouco tempo. Escrevi só 4 capítulos, então não dá para falar muito. Mas é isso. Já promete, né? Mas já promete. É um Mas rolo de Djalma. na hora que ficar pronto, me avisa. São Eu quero assistir. livros de comédias, né? Eu tenho um projeto de escrever um livro, ele tem até nome, capa já, que é uma história de uma menina que descobre que ela tem leucemia com 16 anos. E eu já tentei começar a escrever ele várias vezes. E aí, todas as vezes eu penso, nossa, não é a hora ainda, acho que minha escrita não tá madura, não é a hora. Ele tá lá num cantinho. E ele é importante para mim porque ele é muito baseado numa história que aconteceu. Na verdade, duas. Eu perdi uma pessoa da minha família para leucemia, jovem também, e perdi a filha da minha melhor amiga, também muito jovem. Então, assim, ver o processo do que a doença fez nas mães, em tudo isso, sempre me fez querer escrever a respeito. Eu acho que até Nossas Cores ela foi um pouquinho baseado nisso. Tanto que o prólogo de Nossas Cores, essa minha amiga que perdeu a filha leu, eu pedi para ela ler, falei para ela, olha, você pode ler e me falar a questão do sentimento mesmo, do que ele sente, e ela, tipo, me ajudou bastante nesse quesito, sabe? Porque eu acho que quando a gente perde alguém, assim, muito próximo, é diferente de quando a gente perde alguém que a gente gosta, mas não é tão próximo. E eu precisava desse feedback. E ela, como é aberta para isso, né? Mas eu tenho essa história dentro do meu coração. E eu tenho o nome dos personagens, tudo, mas eu ainda não consegui me doar para ela, né? Então eu falo que eu tô escrevendo essas comédias, que é para ver se a hora que eu terminar eu consigo sentar. E porque não é fácil escrever um livro com carga emocional. Ai, que lindo! Ai, Djalma, fez minha noite. Então, deixa eu te fazer uma pergunta que o Djalma fez. O que te inspira a escrever? Ai, eu amo. Não tem, assim, nada que me inspire. É algo que me faz bem. Eu gosto de sentar na frente do computador e escrever. Eu me divirto, eu sofro. Então, assim, me faz muito bem, é gostoso. E quando eu termino de escrever um capítulo, eu me sinto vitoriosa, de certa forma. Eu falo, nossa, hoje eu sentei e escrevi um monte. Então, assim, meu marido, ele até fala uma coisa que é verdade. Ele fala assim, nossa, eu sei quando você escreveu pelo jeito que você tá. Só de entrar dentro de casa eu consigo identificar porque eu fico feliz, né? É algo que me relaxa. Então, assim, não adianta eu te falar, ai, nossa, não existe nada que me cause inspiração, assim. Mas, assim, ele é uma questão, é uma terapia para mim, eu acho. Além de tudo, então me faz bem. Até pela questão de tudo que você disse antes, que agora se tornou até uma terapia realmente para você, né? A escrita. Sim, com certeza, é uma terapia. Sempre foi. Eu sempre escrevia diário. Eu tenho, esses dias mesmo,
Eu tava limpando meu guarda-roupa e meu filho, eu tenho um filho adolescente, ele achou uns diários meus, assim, dos anos 90. E ele, mãe de Deus, você escrevia tudo. Eu falei, eu escrevia tudo. Eu te entendo. Meu fogueirão. Nossa, mas dá uma vergonha. Ah, não, eu não tenho vergonha, eu queimei. Ah, é Lembra? verdade. Nossa, essa história me deu uma tristeza. Meu Deus, você se arrepende, fala a verdade. Muito, muito, Ah, muito. Eu tinha, sei lá, eu tinha uns, no mínimo, tinha lá uns 10 livros prontos. No mínimo. Só que li de tinha Deus. questão que um dia eu ia querer. Engraçado, todo mundo falava comigo assim: escreve, escreve, por que você não escreve um livro? Não sei o que, as minhas amigas, né? Para, né? Aí agora que eu quero escrever, cadê? Ah, mas Li, eu tenho certeza que se você sentar, você consegue. Olha, é uma conversa que a gente tem muito, que as pessoas elas falam muito da questão da criatividade, né? Você precisa ter a criatividade, isso é um fato. Mas a verdade é que tudo que você treina, você consegue também. A escrita também é um treino. Não adianta. Se você ficar parado esperando a criatividade surgir, Não até vai consegue. acontecer. Vai acontecer. Às vezes você vai ter um estalo, sei lá, um sonho, ou vai assistir um filme, aquele filme vai te fazer. Mas, cara, assim, se você for treinando o seu cérebro também a ir procurando caminhos, eu sempre fiz bastante curso de escrita, eu gosto, eu recomendo também, sabe? Porque é tudo treinar o cérebro também. A criatividade, ela precisa também ser exercitada. Não adianta a gente ficar achando que não, né? Sim. Então, assim, eu tenho certeza que se você, do mesmo jeito que você escreveu o conto com tanta facilidade, você sentar, você consegue escrever outras coisas também. E engraçado, porque o processo de escrita, para mim, eu não sei para as outras pessoas, mas para mim é meio que estranho. Eu não sei se é porque eu escrevo só conto e poesia. Vem assim, ó, acabou. Ele vem tudo, aí eu só começo a organizar e escrevo. Mas vem tudo de uma vez. Eu não sei se um livro eu seria capaz, porque a Laura colocou aqui, seria uma cartaz, né? Para mim, ele pôs uma palavra que cabe no que eu tenho que falar. Para mim seria uma cartaz. Eu só vi um livro inteiro na minha cabeça para eu sentar para escrever. Eu acho que eu ia meio que enlouquecer, porque o processo, para mim, é assim. A poesia, quando ela vem inteira, sabe? Às vezes quer ver eu escrever fácil, viajar. Estou viajando, a gente está conversando, assim, do nada vem tudo, eu calo e começo a escrever. JH já sabe, já cala, porque já sabe que ali eu já não tô lá com ele mais, eu tô longe. Ou cozinhando, olha só que doideira. Assim, os momentos mais nada a ver, vem tudo e vai fazendo. Eu acho que muita gente pode ser isso também. Eu Pode vir. penso muito nas histórias quando eu tô limpando minha casa. Então, porque às vezes a coisa vem, você tá completamente um treco aleatório, né? Fazendo vários nadas, como diz o outro, e vem, entendeu? Então, eu Mas não você sei. sabe que eu vou te falar uma coisa, não existe nada, né? O ócio, ele é o poder da criação. Quando a gente só para pensar mesmo quando a gente não tá fazendo nada. Não tem como. Mas Então, assim, se você tá assistindo um filme, alguma coisa que seu cérebro tá trabalhando, como é que você vai parar para pensar? Então, quando você tá lavando uma louça, varrendo uma casa, normalmente você tá fazendo aquilo no automático, você não tá pensando. Então, é quando seu cérebro começa a trabalhar mesmo. Então, assim, nada mais, não existe alimento melhor para criatividade do que o ócio. né? Ai, ai. Menina, quanta informação, quanta coisa boa. E nosso tempo. Passar rápido, né? Eu ficava aqui mais 3 horas conversando com todo mundo, porque a gente está conversando nós duas com todo mundo falando com a gente aqui, né? Você viu a quantidade Verdade. de Eu não gente que tá falando com enxergo a gente aqui? direito. As pessoas ficam bravas comigo, porque às vezes elas mandam pergunta e eu uso óculos. Tá até aqui, ó. E eu até brinco às vezes com a Elisa, que é a Elisa que fica lendo, coitada. Eu Ai, não mas leio nada. não tem como responder todo mundo, né, gente? Mas, assim, eu amei cada frase que vocês escreveram, cada coisa que vocês disseram. Assim, você foi super elogiada. Super Ai, elogiada. eu amo todo mundo. Esse pessoal do Leia Livro, eles são parceiros demais, gente.
Tem muita gente da Leia Livro, tem muita gente que ainda não é da Leia Livro, que está aqui também, que também está muito, muito feliz Aí, de ver isso tudo que a gente está aí, nos seus corações. Então, Valentina, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão vendo a live com a gente, que estão acompanhando a gente nesse momento. O que você tem para falar para esse povo todo? É muita gente. o que eu tenho para falar para todos vocês é sigam o sonho de vocês. Olha, super clichê, né? Mas é verdade. E assim, tire proveito de tudo que acontece. A Elisa falou uma frase maravilhosa uma vez que eu não vou conseguir replicar, tá? Mas que diz que tudo de ruim tem algo bom. E é verdade, gente. Tudo de ruim tem algo bom. E assim, quando algo de ruim te pegar, não fica martelando aquilo por muito tempo. Martela e deixa passar. Sabe? Igual água de torneira, que você abre e vem aquela amarela, depois você fica esperando um pouco, aí vem a água limpa. Eu acho que a vida é isso. Ela é um pouco assim. Tudo que a gente espera acontecer de ruim, você vai enxergar que depois vai ter algo de bom. Eu acho que isso é uma coisa que eu levo para minha vida. É claro que eu fico chateada, é claro que às vezes eu tenho vontade de desistir, tem tudo isso, mas eu paro, respiro e penso, poxa, eu cheguei até aqui, eu vou desistir, né? Então, assim, é o conselho que eu dou para todos vocês. Quando algo te pegar fundo, que nem uma crítica ruim, uma editora que te passou a perna, ou alguém que falou mal de você em outro lugar, sem nem te conhecer direito. Cara, na boa, deixa isso pra lá, sabe? Vê o lado bom das coisas. Estão falando de você em outro lugar, estão te divulgando de graça. A pessoa te fez uma crítica, deixa eu ver o que eu posso melhorar, já que minha escrita não tá 100% para agradar ela, né? A editora fechou, vai ver, não era para publicar meu livro ali. Então, assim, vamos tentar extrair coisas boas para que o mundo da gente fique mais equilibrado, porque a gente tá faltando muita empatia no mundo. Então, se você começar a enxergar o lado bom, pode ser que você consiga fazer coisas boas também e ajudar outras pessoas. É isso. Perfeito. Gente, a nossa live hoje foi maravilhosamente encantadora, com a menina que escreveu esse livro maravilhoso, Valentina Alves. Olha só que coisa mais chique. E eu tenho muito a agradecer a você, Valentina, por toda a força que você tem dado para mim, para o JH, durante todo esse tempo que a gente já se conhece, por toda a alegria que você traz para a vida da gente, tudo que você faz por cada um que passa pela sua vida. Como a Elisa, eu posso dizer com toda a certeza do mundo que você também é luz. Então, quando vocês estão juntas, tudo brilha assim imensamente. Quando vocês estão separadas, a luz é a mesma. Eu que agradeço. Muito mais. Peço muito que Deus abençoe você, toda a sua caminhada. Quero ver os próximos livros, sim, com certeza. Que dia que chega? Então, né? Espero que logo. Meio que logo. E que tudo corra assim, simplesmente da forma que Deus apreciar para a vida de vocês, assim, com bastante bênção, com bastante luz. E eu agradeço imensamente que você deu, que é mais precioso na sua vida, seu tempo para mim, para todas as pessoas que estão aqui. Obrigada, eu que agradeço imensamente todo o apoio de vocês, não só com Leia Livro, mas com os autores de lá. Todos eu vejo que vocês apoiam, sem olhar a quem, isso, tipo, me engrandece, me enche o coração, porque pessoas assim são raras, então nunca percam isso, nenhum dos dois. A live de vocês, acho que foi uma live que me fez chorar muito, fiquei muito emocionada pela história de vocês, a gente já percebe o caráter que vocês têm. Eu digo vocês porque, assim, vejo que você e o JH é um casal muito unido, é muito lindo isso, então eu não separo os dois. Mas é óbvio que você tem muito talento, Li. Eu espero de todo o coração que você perca esse medo que você está tendo agora, que é natural, mas que você passe por cima dele e que dê a cara para o mundo mais uma vez. Você já deu, então não vai mudar muito sua vida. Espero que daqui a pouco a gente esteja lendo aí algo que você tenha escrito, que você tenha muito orgulho de falar que você escreveu. Espero estar lá, eu vou te ajudar no que for preciso, que você precisar.
E eu agradeço de todo o meu coração por ter me chamado, por ter abrido esse espaço para falar do Leia, para falar dos meus projetos pessoais, por tudo, por todo o carinho de vocês, tudo, 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 por cada curtida, por cada comentário, por cada tudo. A gente precisa de mais pessoas assim no mundo. Então, agradeço todo o meu coração e agradeço todo mundo que entrou e veio aqui me prestigiar, minha família, meus amigos, essas pessoas tão queridas do Leia Livre, as pessoas que não me conheceram ainda podem me conhecer melhor o meu trabalho, enfim, toda essa oportunidade. Que ótimo. Gente, muito obrigada por tudo mesmo. Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui com a gente. Obrigada, Valentina. E a gente para por aqui. Beijo, gente. Tchau. Leiam. Obrigada, gente. Valentina, é lindo. Beijo. Tchau, Li. Obrigada. Tchau.